Mas vamos lá então, pessoal. Vamos começar orando e depois nós vamos conversando um pouco sobre a nossa aula de hoje, tá? Então Oi. vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo sermos capacitados, Senhor. Nós queremos, esse é o desejo do nosso coração, é que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, capacitação para poder servir ao Senhor melhor. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós estamos dedicando esse tempo para sermos capacitados para poder servir ao Senhor. Esse é o nosso maior desejo. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, que através dessa aula, Senhor, ó Deus, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha, assim como o Senhor está presente, ó Deus, aqui na casa de cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha, ó Deus, falar, que o Senhor venha comunicar, que o Senhor venha trazer esse senso de responsabilidade para com a tua palavra para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá, nós vamos... a nossa matéria, como está aí no slide, aí, a nossa matéria é hermenêutica. Vocês estão com a apostila da hermenêutica aí? Então, todo mundo com a apostila aí? Então, quem não está com a apostila, pega a sua apostila aí, fica com ela na mão. Isso, aí, Pompeu, isso aí. Então, fica com a sua apostila na mão, porque nós vamos ler alguma coisa, vamos conversar um pouco e vamos ler um pouco também, tá? Eu não me apresentei ainda, meu nome é João, e eu sou professor do ITQ e sou pastor também da igreja Madame Machado. E eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de hermenêutica, tá? Em primeiro lugar, nós só vamos falar sobre o objetivo, né? Porque nós vamos ver que a matéria de hermenêutica, daqui a pouco a gente vai falar sobre definições, significados, né? E ela tem a ver com o correto, a correta interpretação da Bíblia, né? Então, a aula de hermenêutica ela tem a ver com interpretação bíblica, com interpretar de forma correta. E o objetivo principal dessa matéria, e até do ITQ, né? Está aí na sua apostila, aí bem na capa, é conhecimento teológico para servir melhor. Esse é o principal objetivo, né? O objetivo não é nos tornarmos teólogos no sentido de sermos apenas pessoas que apontam, que criticam, pessoas apenas que ficam falando de uma teologia vazia sem prática. O nosso objetivo é dar a vocês ferramentas e conhecimento para que, principalmente, vocês possam servir a Deus na sua igreja local de uma forma mais eficaz, de uma forma melhor, tá bom, gente? Esse é o nosso objetivo. E eu botei aí esse aviso aí, botei aí bem grande, não se torne um crítico na sua igreja. Gente, por que eu estou fazendo questão de começar aqui dessa forma? Porque algumas matérias, elas, como é que eu posso dizer? Principalmente hermenêutica, homilética também, de repente vocês vão ouvir coisas aqui, vocês vão ouvir alguns pontos que em algum momento da sua caminhada cristã, do seu ministério, pode ser diferente daquilo que você possa ouvir através de alguma pessoa, algum irmão da igreja, ou algum líder, ou alguma pessoa. De repente você vai aprender aqui na hermenêutica coisas sobre interpretação bíblica, você vai aprender o significado de algumas palavras, de algum texto, e aí, de repente, você aprende de uma forma, e aí, quando você chega em algum momento, em algum culto, em alguma reunião, algum irmão, alguma pessoa pode pregar diferente daquilo que nós falamos aqui ou daquilo que você aprendeu. E tudo bem, gente, sabe? Porque o objetivo não é que a gente comece a apontar o dedo, comece a achar erros e comece a se tornar aquela pessoa azeda dentro da igreja, que é um crítico. E eu vou falar para vocês que a igreja já está cheia de críticos, não é verdade? A igreja já tem críticos o suficiente. O que a igreja precisa? De pessoas disponíveis para fazer a diferença, para influenciar com amor, né? Mesmo que você encontre pessoas que, às vezes, a pessoa ela tem uma boa intenção,
Sabe, às vezes a pessoa está errando na interpretação bíblica, mas a intenção do coração dela é boa, não é uma pessoa maldosa, não é uma pessoa que está fazendo aquilo com a intenção de manipular as pessoas, né? E aí você, de repente, vai se deparar com algum erro de interpretação bíblica, alguma coisa desse tipo, e você tem que ter amor. Amor de Deus no seu coração, amor do Espírito Santo, para poder, no tempo certo, ajudar, contribuir, né? Então, nunca, nunca se tornar um crítico dentro da sua igreja, tá bom, gente? Amém? Eu estou falando isso por experiência própria, né? Por ver muitas pessoas fazendo ITQ, fazendo cursos teológicos, e aí depois se torna uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa dentro da igreja por causa daquilo que aprendeu, e esse nunca é o nosso objetivo, nem o objetivo da palavra de Deus, né? Tá bom, gente? Amém? Então, vamos lá. O primeiro texto que eu queria apresentar para vocês aqui é 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 15, que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, né? Que não tem do que se envergonhar. Isso fala do nosso caráter, né? Da nossa vida pessoal, do nosso caráter cristão, não ter do que se envergonhar, mas também que maneja bem a palavra da verdade. Então, muitos cristãos, eles... como é que eu posso dizer assim? Existe o cristão que tem do que se envergonhar, né? Deixa eu só ver aqui, entrou mais alguém aí, né? Entrou mais alguma pessoa. Ok. Então, tem pessoas que têm do que se envergonhar, né? Mas eu creio que não é o seu caso, né? Eu sei que você é um cristão que não tem do que se envergonhar, porque você tem uma vida cristã exemplar, com certeza, mas nós temos que somar a nossa vida cristã exemplar, temos que somar ao nosso caráter, ao nosso bom testemunho, como líderes, como futuros pregadores da palavra de Deus, em qualquer área que Deus te chamar, que você também precisa manejar bem a palavra da verdade. Tá? Então, veja que manejar é diferente de manipular. Tem pessoas que manipulam bem a palavra. Concorda comigo, gente? Não é verdade? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas aí na internet, muitas pessoas usando a palavra de Deus para manipular bem as pessoas, né? Manipulam. E, na verdade, gente, nós vamos entender até, tem a ver com interpretação bíblica, porque toda heresia, todo tipo de heresia, todo tipo de religião falsa, eles têm base na Bíblia, né? E a Bíblia é o livro mais poderoso da Terra. A Bíblia é um livro poderoso, mas ele é poderoso tanto para ensinar, para trazer salvação, para trazer vida, como ele também é poderoso para manipular pessoas. Ele também, se for usado de forma mal intencionada, ele pode ser um livro perigoso para manipular pessoas. Quem já viu aquele livro aí, O Livro de Eli? Aquele livro não, aquele filme, O Livro de Eli. Quem já viu? Não, nunca viu? Só a Daiane que viu? Mais alguém viu? Ah, o pessoal já tudo fechou a câmera aí, ó. Misericórdia. Já viu, né? A Jade já viu. O livro, esse filme, depois vocês assistem. Eu já vi. Ele fala a respeito da Bíblia, né? É um homem em um tempo lá no futuro, né? E esse homem, ele defende a Bíblia, ele, na verdade, até ele decora a Bíblia, né? E tem alguns homens, eles estão tentando pegar a Bíblia, porque ele diz que a Bíblia é um livro poderoso para manipular as pessoas. Então, com as palavras certas, você consegue manipular qualquer um. Mas o apóstolo Paulo fala, Timóteo, que você maneje bem. E manejar é fazer o uso correto da palavra de Deus, da verdade. E é disso que se trata a hermenêutica, tá bom, gente? Então, vamos lá. João Calvino, quem conhece aí João Calvino e Martinho Lutero? Conhecem, né? Ok. Então, João Calvino, ele usava uma frase em latim que dizia orare et labutare, ou seja, orar e trabalhar.
Então, ele falava que a interpretação bíblica ela tem a ver com essas duas atitudes do nosso coração. Primeiro, em primeiro lugar, nós temos que orar para buscar a revelação divina, porque a Bíblia não é um livro comum, um livro qualquer, né? Então, nós temos que orar para pedir inspiração divina do Espírito Santo. Mas não basta apenas orar e pedir revelação do Espírito Santo. Nós precisamos também colocar a mão na massa e trabalhar, e dedicar horas de estudo, de interpretação, de estudo estudo sociológico, histórico, geográfico, e tudo isso que a gente vai ver aqui, né, na hermenêutica. E Martinho Lutero dizia que a interpretação bíblica é como um barco de 2 remos. Então, se você é uma pessoa que só ora, se só ora, você só tem um remo. E com isso, o seu barco não vai muito para frente, só fica rodando, né? Mas se você também só estuda, você se torna uma pessoa fria, sem a unção, sem a revelação do Espírito Santo. Então, a interpretação bíblica, ela depende desses 2 fatores, de você ter uma vida poderosa de oração, mas uma vida dedicada de estudo também, de estudo da palavra de Deus. Então, no estudo da palavra de Deus não cabe pessoas preguiçosas e nem pessoas frias espiritualmente. Amém, gente? Você não está dentro de nenhum dessas categorias aí não, né? Então, vamos lá. Vamos ler lá na nossa apostila. Vamos lá. Na página número 13 da apostila, eu quero que vocês acompanhem comigo alguns textos. Na página de número 13. Está todo mundo aí ainda? Pompeu está aí, Jade, Alessandra. Sim. Ok. Então vamos junto, vamos lá. Diz assim, meus irmãos, inequivocadamente, sem dúvida, a hermenêutica é uma das mais relevantes disciplinas para aqueles que postulam o estudo da teologia, ou mesmo para aqueles que, tendo ouvido o chamado do Senhor para o ofício pastoral, tornam-se pregadores da sua palavra. Só uma observação aqui, né? Acredito que vocês já tenham escutado isso, mas o ITQ ele não forma, propriamente dito, pastores, né? Porque pastor... o Pompeu foi pegar um casaco lá. Isso aí. Quem forma pastor, quem gera, quem chama o pastor é Deus, né? Então, o ITQ ele não gera, não forma pastores. Não tem como você sair do ITQ e ser um pastor se Deus não tiver te chamado para isso. Mas o ITQ ele fornece conhecimento para que você possa servir. Então, eu estou falando com pessoas aqui que pode ter aqui, sim, pastores, pastoras, né, futuros pastores e pastoras, mas também pode ter aqui professores de escola dominical, líderes de grupos missionários, líderes de equipe na sua igreja. Assim que eu terminei o ITQ, eu comecei a dar aula de escola dominical. Eu não fiz o ITQ com a intenção de me tornar pastor, eu não tinha ainda esse desejo, né? Mas eu queria servir melhor na minha igreja, e assim que eu terminei o ITQ, eu comecei a dar aula de escola dominical e dei aula por muitos anos. Então, independente se você vai ser um pastor, uma pastora, ou um líder em alguma área da sua igreja, você vai pregar a palavra de Deus. É para isso que você está aqui sendo capacitado, seja num grupo pequeno, seja num culto de um grupo missionário, seja num culto oficial da igreja. Em algum momento você vai ensinar a palavra de Deus. E nesse sentido, a hermenêutica é a matéria mais importante. É a primeira e mais importante. Por que a hermenêutica vem antes de homilética? Porque a homilética, como você vai ver depois, a homilética vai tratar sobre como falar, como pregar, como ensinar, como dar uma aula, como preparar uma pregação, uma aula. Mas não adianta a gente aprender a pregar se a gente não aprender a interpretar. Não é verdade? Então, não adianta a gente pregar muito bem se pregar uma coisa que não é verdade. Aí é um grande perigo, né? Então, não adianta a gente ensinar bem se nós não interpretarmos bem primeiro, né? Então, a hermenêutica é um dos assuntos mais importantes, porque trata de interpretar corretamente.
E a falta de conhecimento dessa disciplina, está lá no segundo parágrafo, tem causado sérios danos à credibilidade da pregação bíblica. Então, gente, a falta de hermenêutica, ela tem causado sérios danos à pregação da palavra de Deus. Concorda comigo? Não é verdade? Vocês concordam aí? Quem concorda, levanta a mão aí. Na verdade, não. Com certeza, atrapalha bem. Não é verdade? Então, assim, pessoas interpretando errado um texto bíblico. Hoje, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Tem um que chegou saindo fantástico de tão absurdo que foi, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Aquele do senhor, a gente comentou na aula sobre ele. Isso aí, exatamente. Não lembro agora. Então, a gente vai falar sobre isso, de tanto que isso tem causado problemas, né? Sérios danos. Por exemplo, o autor dá um exemplo aqui que é muito comum, principalmente no meio pentecostal que nós fazemos parte, né? Quantas pessoas já não disseram assim, de repente até falaram para você, falaram assim, olha, toma cuidado, você vai fazer o ITQ, mas você tem que tomar cuidado, porque a letra mata. Você não pode ficar estudando demais, lendo muito livro, né? Ficar aí lendo livro, estudando muito, você vai acabar se desviando, esfriando espiritualmente, porque a Bíblia diz que a letra mata. O importante é a unção, porque é o Espírito que vivifica, né? Então, tem que tomar cuidado. Muito estudo vai matar a sua vida espiritual. Afinal de contas, Paulo falou que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica, né? Então, está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 6, né? Paulo falando que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, gente, mas não está na Bíblia? Não está na Bíblia que a letra mata? Então, se está na Bíblia, está na Bíblia. Mas, na verdade, esse é um erro de interpretação bíblica, porque quando a gente vai ver o próximo verso, o próprio apóstolo Paulo explica o que é essa letra que mata. A letra que mata não é o estudo, não é o conhecimento teológico ou ler muitos livros, não é disso que ele estava falando. Ele estava falando ali que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desfanecente. E aí, nos próximos versos, ele fala, ora, se o ministério da letra, que foi de Moisés, ele matava, agora o ministério do Espírito será muito maior, muito mais excelente. Então, do que Paulo estava falando? A letra que mata é a lei de Moisés. Né? Nós entendemos que a lei de Moisés, foram letras gravadas em pedra, e o objetivo da lei, na verdade, é apontar para a morte, ela condena, ela amaldiçoa o homem, né? Então, Paulo falou, olha, a lei de Moisés, ela mata, esse é o objetivo dela, apontar para a morte. Mas a nova aliança, que é a aliança do Espírito, ela traz vida. Então, essa é a interpretação correta do texto, né, gente? Então, quando as pessoas usam um texto fora do seu contexto, elas acabam falando, e muitas vezes um repete para o outro, que repete para o outro, e repete para o outro, e não param para analisar de verdade o texto. Né? Então, é disso que se trata a hermenêutica. Agora, veja só, meus irmãos, aqui no último parágrafo da página 13, fala algo muito importante. Diz assim, ser mensageiro de Deus requer muita, muita responsabilidade. Entregar o recado de Deus com precisão é o grande desafio do pregador ou do pastor. Ser fiel à intenção do autor sagrado e à mensagem que Deus quer entregar através do texto bíblico é o grande desafio do exegeta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é essa palavra. Não podemos difundir por aí uma mensagem que não foi dada pelo Senhor. E atribuir a ele algo que ele não disse é, de acordo com as Escrituras, uma falsa profecia, e nós não queremos ser falsos profetas. Gente, olha aqui para mim. Você entende que a nossa responsabilidade como pessoas que vão falar e vão transmitir para a próxima geração
o conhecimento da palavra de Deus. E você sabe que tem muitas pessoas que elas, infelizmente, elas não vão ler a Bíblia a ponto de estudar, a ponto de ser como a igreja de Bereia, não é isso? Correto? A igreja de Bereia? Quem conhece a igreja de Bereia? Né? Os bereanos, né? Que Paulo, ele pregava uma mensagem e eles anotavam ali tudo aquilo, depois eles chegavam em casa e iam conferir para ver se de fato o que Paulo falou estava de acordo com as escrituras. Isso é maravilhoso, mas isso realmente não acontece com muita frequência nas igrejas. Uma grande parte das pessoas, elas vão acreditar naquilo que você falar. E elas vão ser ou alimentadas com a verdade da palavra de Deus, ou elas podem ser induzidas por uma mentira, ou por um pequeno engano. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque a nós, nessa geração, cabe a nós a responsabilidade de transmitir para a próxima geração as verdades da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E se nós transmitirmos errado, a próxima geração vai aprender errado, né? E isso daí, mais para frente, você imagina o grande problema que isso pode trazer. Então, nós precisamos ter uma grande responsabilidade ao subir no púlpito para falar, ao falar, mesmo que seja em um grupo pequeno de pessoas, ou dar uma aula de escola dominical. Nós precisamos entender a grande responsabilidade que cai sobre nós ao falar da palavra de Deus. Amém, gente? Vocês concordam comigo? Se alguém quiser falar alguma coisa aí, também pode falar, tá? Pode abrir o seu microfone aí e falar. Quem sente essa responsabilidade aí, ao pregar ou ao falar a respeito da palavra de Deus? Você sente? Temor, né? Oi, Júnior, não consegui te ouvir. Se apodera o temor, né? A gente tem toda uma cautela aí, podendo isso. Temor, né? Sim, verdade. Nós temos essa grande responsabilidade, né, de ensinar a palavra de Deus com veracidade, com responsabilidade, para que nós não falamos algo que Deus não disse. Amém? Então vamos lá, gente, vamos para a página 14. Vamos falar um pouco sobre as definições de hermenêutica, que é essa palavra tão difícil, essa palavra complicada aí, hermenêutica. Vamos começar com a definição de hermenêutica. Está lá na página 14, no tópico 1. Hermenêutica, eu coloquei no slide também. Resumindo, para que você possa depois preencher aí lá na sua autoatividade, o que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretação de texto, tá? Ou a ciência da interpretação. O que é hermenêutica? É interpretar textos, tá? E a hermenêutica não é apenas interpretar a Bíblia. Nós temos aqui o Júnior, né? O Júnior, ele está cursando, não sei se já terminou, direito, né? Correto, Júnior? Correto. Sim, já terminei. Correto. Já terminou, né? Isso. E para um advogado, a hermenêutica é muito importante, né? Porque o advogado, ele interpreta as leis, né? Interpreta ali toda aquela questão. Então, a filosofia também tem hermenêutica e a teologia também tem hermenêutica, né? Na verdade, eu acho que falta para o brasileiro, falta muito de hermenêutica. Não é verdade, gente? Quem já viu aqueles textos do Facebook lá? A pessoa coloca assim, ó, anunciando casa para vender no bairro da Glória, 80 mil. Aí a pessoa pergunta lá, quanto que é a casa? Aonde que é? Em qual bairro? Então, o brasileiro, ele tem uma dificuldade de ler e tem uma dificuldade maior ainda de interpretar, né? E a hermenêutica fala sobre interpretação. Eu coloquei aqui essa imagem, né, como diz aqui na apostila, que a palavra hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que significa interpretação, né? E ela tem a ver com esse deus da mitologia grega aí, né? Uma história, né, de
de um deus com D minúsculo, né, da mitologia grega, que era Hermes, que era considerado o mensageiro de Zeus, era um deus da mitologia grega. Então, hermenêutica vem dessa palavra grega que tem a ver com esse deus da mitologia grega, e Hermes, que era um comunicador, um mensageiro. Então, por isso que hermenêutica tem a ver com isso daí, tá bom? Então, hermenêutica é a arte, a ciência da interpretação de textos, ok? Agora, vamos lá, pessoal. Exegese, repete comigo aí, exegese. Fala aí na sua casa aí, exegese. A exegeta, nós vamos descobrir aqui agora se você é um exegeta ou um exegeta, ok? Então, em primeiro lugar, a exegese. Resumindo, o que é exegese? É extrair a ideia original do autor. Então, gente, a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus, mas foi escrita por homens. E quando Deus inspirou alguém e aquele homem escreveu, Paulo, por exemplo, Paulo tinha uma intenção em escrever aquela carta para aquela igreja de Corinto. Então, ele tinha uma intenção. E a exegese é quando nós lemos, interpretamos e usamos de todas as ferramentas e recursos necessários para que a gente possa extrair qual foi a ideia de Paulo original. Então, isso é exegese. É quando a gente extrai as ideias originais do autor naquele texto. Então, o objetivo da exegese é possibilitar a compreensão do conteúdo no texto, da forma que o seu autor pretendeu comunicar. Ok, gente? Então, isso é exegese. Agora, você sabe quem foi o maior exegeta da Bíblia, da história? Você já ouviu falar no maior de todos os exegetas da Bíblia? O maior de todos os exegetas, ele fazia uma exegese perfeita. Sabe quem foi? Foi Jesus. Jesus, ele foi o maior exegeta de todos. Por quê? Porque quando Deus disse o que disse, lá no Antigo Testamento, tudo que Deus disse através dos profetas e através de tudo que Deus escreveu e tudo que Deus inspirou os homens a escrever, Deus tinha uma intenção naquilo que ele disse. E aí o que acontece é que os homens, os falsos profetas, os escribas, doutores da lei, os sacerdotes, mal intencionados, eles manipulavam as palavras de Deus, né, para o seu próprio benefício. Então, eles manipulavam as palavras. E quando Jesus veio, o grande confronto, o grande problema com aqueles homens é que Jesus ele veio interpretando corretamente a palavra de Deus, sabe? Jesus vinha trazendo a intenção original de Deus, aquilo que Deus quis dizer com aquele texto, né? Então, você quer ver um exemplo? Eu tenho um exemplo aqui de exegeta, né? Mas eu vou te dar um exemplo aqui de quando Jesus fez uma boa exegese. Presta atenção. Lá em Mateus capítulo 4, o diabo aparece para Jesus e o diabo, ele fala assim, ele cita o Salmo 91. O diabo, ele diz o seguinte, Jesus, na verdade, primeiro ele cita o livro de Deuteronômio, né? E aí depois ele cita o Salmo 91, e ele diz o seguinte, Jesus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, olha só, o diabo usando a palavra de Deus, está escrito, aos teus anjos dará ordem para que não tropece em nenhuma pedra. Eu te pergunto, não está escrito? Sim ou não? Está escrito, correto? Está escrito. Mas o que o diabo estava fazendo? Ele estava interpretando de forma errada. Então Jesus, como um bom exegeta, Jesus usou uma ferramenta da exegese e ele falou o seguinte, sim, mas também está escrito. Então, isso daí se chama intertextual. Depois a gente vai estudar sobre isso, ou seja, um texto completa o outro texto, né? Então, Jesus disse o seguinte, sim, diabo, está escrito isso, mas eu entendo corretamente, eu interpreto corretamente a palavra de Deus, porque também
está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus, o que ele fez ali? Uma correta exegese. Jesus pegou um texto bíblico, depois Jesus pegou outro texto bíblico, e Jesus fez uma correta interpretação da intenção de Deus ali. Então é aí que muitas pessoas são enganadas, porque elas não fazem uma correta exegese. Elas pegam um texto isolado, daquele texto isolado, elas aplicam na sua vida e vão embora, né? E aí causam grandes problemas. Tá bom, gente? Quem está entendendo aí diz amém aí. Amém. Amém. Tem uma frase que diz que texto fora de contexto. Amém, amém. Tem uma frase que diz que texto fora de contexto vira pretexto para heresia, né? Exatamente, Jade, é isso aí. Então, Jesus foi o maior exegeta. Jesus ele tinha uma interpretação perfeita da palavra de Deus. Tá bom, gente? Então, próximo ponto olha lá, Jesus, ele interpretando bem a palavra de Deus, né? Ele interpretando corretamente, não para o seu benefício, não usando o texto como pretexto, mas realmente trazendo a intenção original de Deus quando disse aquelas palavras, ok? E a exegese. A exegese é o contrário. O que é a exegese? Exegese é a adaptação do texto às ideias e opiniões do intérprete. Então, gente, quando alguém está lendo o texto, e nós já vimos isso, você já viu isso, tomara que você não tenha feito isso, mas as pessoas leem a Bíblia e elas querem forçar a Bíblia a provar a sua opinião. Elas querem adaptar o texto à sua própria vontade, à sua própria ideia, à sua própria opinião. Então, isso é fazer uma exegese. Isso é errado. E, na verdade, você sabe quem é o maior exegeta de todos os tempos? É o diabo. O diabo é um mestre na exegese. Isso começou lá em Gênesis. Vocês lembram que Deus disse para Eva assim? Deus disse para Eva, Adão, né? Deus disse para Adão, perdão, né? Deus disse: vocês não vão comer da árvore do bem e do mal, mas de todas as outras árvores vocês podem comer. Essa foi a palavra precisa de Deus. Então o diabo ele vem fazendo uma exegese e diz para Eva assim: Eva, por acaso, né? Deus ele disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore, correto? Então o diabo ele muda, mas não muda tudo. Ele muda apenas um pouquinho da palavra de Deus, apenas um pouco da intenção de Deus. Sabe? Então, é isso que o diabo faz. Assim como o diabo fez lá no deserto com Jesus, é isso que o diabo faz hoje em dia com as pessoas. É mudar, mas não tudo. É mudar um pouco apenas da palavra de Deus, é incluir um pouco. Então, isso é uma exegese. Essa é a especialidade do diabo. Mas nós temos que ser como Jesus, temos que interpretar corretamente o texto da palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Amém, gente? Pessoal que não está com a câmera aberta aí, Amém. vocês já dormiram já na cama aí, debaixo da coberta? Amém. 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 Ninguém dormiu não, tá tudo tranquilo. Estão prestando atenção. O Pompeu tá acordado. O Pompeu está acordado lá, está acordado. Eu costumava dormir. Agora tô ligado. Então vamos lá, gente. Vamos a alguns exemplos de exegese, está aqui na apostila. O primeiro exemplo é dar ao texto um sentido que ele não tem. Então, gente, nós já vimos o exemplo aqui do apóstolo Paulo, né? Quando Paulo não estava dizendo que o estudo ele mata, o conhecimento mata. Paulo estava dizendo que a lei do Antigo Testamento mata. E se você lê esse texto e começa a pregar que o estudo mata e o conhecimento teológico mata, você está fazendo uma exegese, porque você está dando o texto um sentido que ele não tem. Não foi isso que Paulo quis dizer, né? Então, você está fazendo uma exegese. Outro texto que eu quero ler com vocês aí, uma vez, eu vou até colocar aqui, ó, e olha lá, tem uma imagenzinha ali do Satanás ali fazendo uma exegese ali. Olha só esse texto, meus irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, no verso 3.
Uma vez, eu estava em um lugar e tinha um pregador e ele estava... Eu não lembro bem sobre o que ele estava falando, mas eu sei que era alguma coisa tipo assim, aquilo que você deseja no teu coração, pega e faz. Aquilo que você desejar, aquilo que você projeta no seu coração, aquilo que você planeja, faz porque o Senhor é contigo. E ele estava motivando as pessoas a executarem os seus planos, porque Deus é contigo, Deus é contigo. E é verdade, Deus é contigo, correto? Deus é contigo, não é verdade, irmão? Deus é com a gente. Só que aí ele pediu para a gente abrir num texto de 2 Samuel, capítulo 7, verso 3, e ele falou, eu vou provar que você tem que fazer aquilo que Deus está no teu coração, aquilo que está no teu coração, porque Deus é contigo. E aí ele abriu nesse texto, 2 Samuel 7, 3. E a Bíblia diz o seguinte, e disse Natã, o profeta, ao rei, vai e faça tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo glorificou. Os pentecostais até levantaram da cadeira e falaram, aleluia, a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer tudo que está no meu coração, porque Deus é comigo, oh glória, aleluia. E o pessoal vibrou. E aí, na hora eu estava com a Bíblia aberta, eu li o versículo posterior. Aí eu falei, meu Deus, o pregador, ele fez uma exegese com uma boa intenção, mas ele atribuiu um sentido ao texto que ele não tem. Porque, olha só, meus irmãos, no próximo texto, Natã, o profeta, no verso 3, o Davi fala o seguinte, Natã, eu vou fazer um templo para o Senhor. O que você acha? Aí Natã, de primeira, fala, faça o que está no teu coração, Deus é contigo. Aí no próximo verso, porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai, volta e diga para o meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? E nos próximos versos, eu não coloquei aqui, mas se você ler, Deus chega para dizer para Davi assim, eu te pedi alguma casa? Deus falou assim, eu habitei no deserto, eu habitei em tendas, e por acaso eu pedi alguma casa a você, amigo? Davi, eu te pedi alguma casa? Isso que está no teu coração não fui eu que coloquei. Não é. Vai lá, Natã, volta e fala com ele que eu não sou com ele nisso aí, não. Depois, Davi, realmente, Deus falou, não, Davi, eu vou permitir que você construa, não vai ser você, vai ser seu filho, Salomão. Enfim, mas o texto que nós vemos aqui, vai e faça tudo que está no teu coração porque Deus é contigo, na verdade, era o profeta falando da carne. Não era Deus falando com Davi. Ele fala isso da carne, mas naquela mesma noite Deus fala, volta lá e corrige o teu erro, porque não foi isso que eu falei. Então vocês entendem que às vezes a gente pega um texto isolado, parece um texto bom, parece um texto bonito para se pregar, né? Mas, na verdade, a gente está dando ao texto uma intenção que não era a intenção do autor, não é correta. Quem entendeu aí diz amém. Entendeu? Amém, então, amém. Tomar cuidado com o texto. Por mais que pareça um bom texto, você pode estar fazendo uma exegese, ok? E as pessoas podem até dar glória a Deus, podem até glorificar e pular na cadeira lá, mas você não está correto, não. Agora, outro ponto aí da exegese, desconsiderar a linguagem. Gente, deixa eu te dar 2 exemplos aqui. Um foi o que a Jade falou aí. Isso saiu no Fantástico, gente. Às vezes, a Bíblia, uma vírgula, ela pode mudar todo o contexto de uma frase. E o português ele é terrível, né, meus irmãos? Um acento, uma vírgula. Se você não lê bem o texto, você pode dar ao texto uma intenção totalmente diferente. E o que aconteceu? Alguns anos atrás, até pensei em botar o vídeo aqui para passar para vocês, mas não deu tempo. Alguns anos atrás, um pastor de uma cidade aqui do Brasil, do interior do Brasil, ele estava lendo o texto de Oséias, capítulo 3, verso 1,
Depois você anota aí, Oséias 3:1. E aí depois você lê. Esse texto, Deus fala assim com o profeta: vai, toma a mulher do teu amigo. E aí esse pastor, ele lê o seguinte, olha, toma a mulher do teu amigo e adultera. E aí o pastor leu o texto e falou, opa, Deus está me dizendo para eu tomar a mulher do meu amigo aqui e adulterar com ela. E aí ele pegou aquele texto, levou para a congregação dele, de repente já tinha uma irmã que ele estava de olho, misericórdia, né, o pastor. E aí o pastor pegou esse texto, e aí foi lá e falou, sei lá, com um irmão da igreja lá, alguma coisa assim. E aí falou, irmão, tá aqui na Bíblia, aqui, ó, eu te provo na Bíblia que Deus quer que eu adultere com a tua mulher ainda. Sangue de Jesus tem poder. Um pastor desse merecia o quê? Uma coça ungida, né? Mas aí, gente, olha só, e ele provou na Bíblia para a congregação, olha, Deus está autorizando o adultério, Deus está dizendo, toma a mulher do teu amigo, amada do teu amigo e adultera. E, irmãos, ele chegou a consumar o fato, e isso se espalhou pela cidade e virou notícia, a ponto do Fantástico ir lá. Eu me lembro que eu assisti essa matéria no Fantástico, e o repórter chegou lá e falou, pastor, nós viemos aqui porque chegou aos nossos ouvidos que o senhor está dizendo que Deus ele é a favor do adultério. E o pastor muito convicto, né? Não, eu provo na Bíblia que Deus ele ordena o adultério. E aí o repórter falou assim, não, então eu quero que o senhor me mostre. E o pastor abriu a Bíblia para ele em Oséias 3:1, falou, tá aqui, ó, toma a mulher amada do teu amigo e adultera. Aí nisso o repórter pegou, dá licença, pastor, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí o repórter pegou a Bíblia e leu, só que aí o repórter leu assim, vai, toma a mulher, vírgula, amada do teu amigo, vírgula, e adúltera. E adúltera. Então, adúltera era uma característica daquela mulher. Então, adúltera e adultera, o que muda nisso? Um acento. Um acento faz com que a palavra seja característica de uma mulher ou uma ordem de Deus para fazer alguma coisa. Então, nesse texto aqui de Oséias 3:1, você vê como que um acento apenas, meus irmãos, um acento apenas na Bíblia, ele faz toda a diferença na interpretação do texto. Então, se você desconsiderar a linguagem, o português, por exemplo, Efésios 5, Efésios capítulo 5, eu não sei aqui, eu espero que você nunca tenha pregado sobre isso, né, gente? Ou se você costuma falar isso lá na sua igreja, então eu já vou te ajudar também. Quem já viu aquela pessoa que fala o seguinte, não, irmão, olha, eu vou te ser sincero, eu não vou muito com a cara do Júnior, não, sabe? Não gosto muito do Júnior, não, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar ele. Então eu suporto o Júnior. Quem já viu essa, né? Não, Pompeu, misericórdia, gente, olha, eu não gosto nem de sentar perto do Pompeu na hora do culto, eu sento até do outro lado, não vou com a cara do Pompeu, não gosto dele, o jeito dele, o casaco que ele usa, não gosto. Não gosto dele, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar em amor. Então, está lá na Bíblia, eu suporto. Mas, na verdade, gente, tanto o texto, a palavra original no grego, como a palavra até no próprio português, já diz tudo. Eu tenho aqui do meu lado, não dá para você ver, mas eu tenho aqui uma prateleira. Debaixo de uma prateleira tem o quê, gente? Um suporte, correto? Toda prateleira tem um suporte. E a palavra no grego para suportar é a palavra, literalmente, é você estar por baixo de alguém, suportando o peso dessa pessoa e levantando ela. Olha só, irmão. E as pessoas consideram suportar como tolerar, né? Então, é uma
má interpretação do texto, desconsiderando a linguagem. Então, suportar não é tolerar. Paulo não está dizendo, tolerem uns aos outros em amor. Tolerar é isso. Eu não gosto de você, mas eu te tolero, né? Eu não gosto do meu patrão, mas eu tolero ele porque ele paga meu salário. Eu não gosto daquela pessoa que eu trabalho com ela, mas eu tolero ela porque eu não posso sair dessa empresa. Mas eu também mantenho distância. Isso é tolerar. Mas suportar, você não tem como suportar mantendo a distância. Porque suportar é dar suporte. Suportar é aguentar o peso. Suportar é levantar. Então, Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. O que ele está dizendo? Pegue alguém que está fraco, alguém que tem alguma fraqueza, alguém que precisa da sua ajuda, e fique por baixo dela. Através do amor de Deus na sua vida, você vai levantando aquela pessoa, você vai edificando aquela pessoa, você vai dando suporte a ela para que ela cresça, para que ela, sabe? Então, irmão, suportar é dar suporte. Então, quantas vezes eu já escutei isso? Né? Eu suporto fulano. Quem já ouviu isso aí? Lá na igreja, lá. Já ouviu isso? Na tua igreja, já ouviu isso alguém? Foi você não, né? Foi um amigo seu que falou, né? Provavelmente aqui todo mundo ama, né? Não, eu falava de zoeira mesmo. Fulano só falava brincando. Porque a Bíblia manda, que senão... Mas a gente sabe desse... Suporte, quem explicou essa história pra gente foi o Júnior Guerrini. Ele deu essa explicação, eu achei muito incrível, eu nunca tinha parado para analisar desse jeito. O Júnior é lá da minha igreja, lá de Madame Machado. Ele é uma bênção, né? Bênção. A aula dele foi muito boa. Ele é uma bênção. Então, gente, quando nós desconsideramos a linguagem, nós podemos cometer erros de interpretação, desprezar o propósito original do texto. Então, quando Paulo escreveu carta aos Coríntios, ele tinha um propósito em escrever aquela carta. Então, nós precisamos descobrir qual foi o propósito, tirar conclusões ignorando os elementos próprios da cultura em que o autor está inserido. Então, quando Paulo ele fala de algumas coisas, nós temos que entender que a cultura de Paulo era uma, a nossa cultura é outra. Então, a gente tem que entender. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, sobre a questão cultural, a questão sociológica, geográfica, vai ajudar a gente a entender isso, tá? Agora, olha só. O que é isso daí, gente? O que é isso daí? É um chocolate. O Cristiane falou chocolate. Eu li por interpretação de lábios. Leitura labial. Chocolate. Qual o nome desse chocolate? Talento. Então alguém fala assim, você tem um talento, pode ser um chocolate, né? Ou esse cara aqui, esse cara tem muito talento, né, gente? Olha só. O cara tem um monte de talento. A gente fala na igreja assim, meu Deus, fulano tem muito talento, ele dança, ele toca, ele prega, ele ensina, ele, né? Enfim, muitos talentos. Por quê? Porque na nossa cultura, aqui no Brasil, na nossa época, talento é uma habilidade, correto? Talento é habilidade. Então, quando a gente fala assim, não enterre o seu talento, a gente está dizendo, na verdade, você tem muitas habilidades, muitos dons, então não deixe de usar os seus dons e as suas habilidades. Mas, quando Jesus falou de talento, Jesus não falou sobre habilidade. Olha só, irmão. Olha aí na tela aí. O que era talento que Jesus estava falando? Jesus não estava falando sobre enterrar habilidades. Jesus estava falando sobre uma parábola sobre administração financeira. Então, a parábola dos talentos é uma parábola que fala sobre dinheiro, sobre administração financeira. Por isso, Jesus fala que aquele que tinha 5 talentos, ele deu aos banqueiros, que multiplicaram com juros aquele talento. Então, veja que a gente já ouviu tanto, já pregou a vida inteira, né? Sempre que a gente lê esse texto,
a gente fala sobre dons, sobre habilidades. Mas, na verdade, Jesus estava falando sobre dinheiro, sobre aquelas pessoas que ganharam 5 dinheiros, 5 moedas, 10 moedas, 1 moeda. Agora, é totalmente errado eu aplicar esse texto falando sobre habilidades? Não, desde que eu deixe claro o propósito original do autor. Desde que no meu ensino, na minha pregação, eu deixe claro que o que eles receberam foram moedas, foram dinheiro. E eu deixe claro para as pessoas que estão me ouvindo, eu dizer para eles, olha, mas nós vamos fazer uma aplicação de que eles receberam dinheiro e multiplicaram. E você recebeu um talento, uma habilidade, e você também precisa multiplicar, assim como eles multiplicaram o dinheiro, né? Então, nós temos que entender o propósito original, os elementos originais da cultura, para que a gente possa explicar bem, entender bem o texto, para que a gente possa fazer uma exegese correta. Amém, gente? Amém. Concorda comigo? Sim, sim. Ok, Daiane. Vamos lá. Então, ele incluir elementos próprios da cultura em que o intérprete está inserido no trabalho de interpretação. Exemplo, dizer que a capa de Elias que ele usava era um paletó. Essa eu nunca ouvi, né? Mas é errado alguém pregar e dizer, então Elias estava lá com o seu paletó e Elias passou o paletó sobre Eliseu. Se você deixar claro que, na verdade, Elias usava uma capa e o que ele passou sobre Eliseu foi uma capa, mas só para que você entenda o que eu estou dizendo, meus irmãos, para que você visualize. Imagine que ele estava usando um paletó, né? Então, você deixa claro o que você está querendo dizer, o que era realmente, mas você faz você faz uma sugestão àquelas pessoas para que elas entendam. Nesse sentido, não é errado. Mas errado é você pregar algo que não é verdadeiro a respeito daquilo. E comprometer o texto com sistemas e ideias ideológicos e denominacionais, né? Então, isso também é uma exegese. Mas vamos lá para o tópico 2, a importância da hermenêutica. Texto nenhum existe independente do pensamento do seu autor. Então, Deus é o grande autor das Escrituras e ele usou os escritores do seu tempo, na sua cultura, para transmitir uma mensagem. Essa mensagem é universal com valores morais absolutos, então torna-se necessário compreender com precisão o que quer nos comunicar. E dos pregadores, de você que está aqui nessa noite, assistindo essa aula, de nós e de mim, espera-se total fidelidade na tarefa de sermos porta-voz de Deus. Por isso, a importância da hermenêutica. Então, se você está sublinhando aí na sua apostila, sublinha isso aí, meus irmãos. Dos pregadores espera-se total fidelidade na tarefa de porta-voz de Deus. O compromisso com a fidelidade em si justificaria o empenho na hermenêutica. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque, meus irmãos, qualquer um pode pregar. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, e, na verdade, nós vivemos em uma era da internet, né? E todo mundo pode ligar o celular e falar o que quiser, nem precisa mais de um púlpito, nem precisa de uma plataforma, nem precisa de uma igreja, todo mundo pode falar o que quiser, mas poucos querem sentar para aprender. E eu louvo a Deus pela sua vida, que nessa sexta-feira à noite, essa sexta-feira fria, você está aí na sua casa, separando essas horas do seu dia, porque você entende essa responsabilidade e esse compromisso com a fidelidade em não somente de pregar e de falar, mas de interpretar corretamente a palavra de Deus para poder ensinar com precisão aquilo que Deus falou. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então, na página 16, nós temos aí as ferramentas do intérprete. Quais são as ferramentas do intérprete? O que nós precisamos para nos ajudar a interpretar corretamente a palavra de Deus? Em primeiro lugar, tratando-se de hermenêutica bíblica, a gente precisa da Bíblia. Ok? Então, em primeiro lugar, você precisa de Bíblia.
se possível, em mais de uma versão. Na minha época, na época que eu fiz o ITQ, e isso quando eu falo na minha época, não é muito tempo atrás não, que eu não sou velho não, tá, gente? Mas tem alguns anos que eu fiz o ITQ, e quando eu fiz o ITQ, não tinha os aplicativos disponíveis que tem hoje. Eu tenho, por exemplo, um aplicativo aqui que tem quase todas as versões, se não todas as versões da Bíblia disponível aqui, né? Em um só aplicativo eu tenho todas as versões, os originais, com a nova versão na linguagem de hoje, e todas as versões. Então é bom que você tenha a Bíblia em papel, várias Bíblias de estudo, Bíblias em várias versões, para que isso facilite a compreensão e a interpretação do texto. Dicionário bíblico também é muito importante que você tenha. Você pode comprar um dicionário bíblico ou você pode ter um dicionário bíblico eletrônico, também tem, tanto no computador como em alguns aplicativos. Então, tem algumas palavras, alguns termos que não fazem parte da nossa cultura, do nosso contexto. A gente precisa de um dicionário bíblico para entender esses termos, né? Uma chave bíblica ou concordância bíblica. Quem sabe o que é concordância bíblica e chave bíblica? Sabe, gente? Todo mundo sabe? Se você é a palavra-chave do texto, onde que consegue remeter a fonte ou uma outra interpretação da própria Bíblia dentro dela. Isso, mais alguém aí? A chave bíblica ou concordância bíblica, o que é? Então, por exemplo, você está lendo João capítulo 4, onde fala ali sobre a mulher samaritana. E aí, o que a concordância bíblica ela vai te dar? Vai te dar todos os outros textos na Bíblia que falam sobre esse texto, ou que falam sobre o poço de Jacó, que falam sobre Jacó, que fala sobre o monte, onde ela estava falando sobre a adoração, que fala sobre Samaria. Então, isso é concordância bíblica. São outros textos que concordam com esse texto que você está lendo. Então, isso é muito importante para a interpretação bíblica. Você lê um texto e aí você busca outros textos que vão te ajudar a compreender melhor aquele texto, aquela história, aquela situação que está sendo falada ali. Tá? Então, você precisa de uma concordância bíblica. Tem alguns livros separados que é só de concordância bíblica. Algumas bíblias de estudo já têm concordância bíblica nela mesma. Você precisa de um dicionário comum, porque algumas palavras no português a gente precisa entender mesmo. Enciclopédia bíblica, porque enciclopédia bíblica, algumas bíblias de estudo, e tem também algumas enciclopédias separadas, né? Que vão te falar sobre, quem era Jacó? Aí vai te dar a história de Jacó, né, onde ele morou, aí, enfim, tudo sobre a história dele, enciclopédia bíblica e comentários bíblicos. Deixa eu ver aí, quem tem Bíblia de estudo com comentário bíblico aí? Deixa eu ver. Levanta a mão aí, quem tem. Também. Bíblia de estudo com comentário bíblico. Ok. Eu tenho beleza, 3. Jade, Maria, beleza, Daiane também tem. Alguns aqui tem mais de uma. Tem gente que tem coleção de Bíblia de estudo, tem um montão logo, né? Agora, tem um detalhe que eu queria que você, em comentários, você sublinhe aí na sua apostila comentário, porque, veja bem, meus irmãos, você como um futuro exegeta, alguém que vai interpretar a Bíblia, você tem que tomar alguns cuidados com comentários bíblicos. Eu vou falar algo aqui que eu tenho certeza que você sabe. Aquilo que está debaixo da linha, né, você tem o texto bíblico. Debaixo das linhas, você tem o comentário do autor. O que está debaixo da linha não é a palavra de Deus, tá? Ok? Tenho certeza que você sabe disso, mas só para reforçar. Aquilo é comentário de um homem. Pode ser um homem que estudou, pode ser... Mas gente, correntes teológicas, linhas teológicas, existem muitas diferentes. Existem pessoas que, no mesmo texto, ela vai ter interpretações diferentes, né? Então, você tem a Assembleia de Deus, que tem uma interpretação bíblica, você tem a Batista, que tem outra, você tem a Quadrangular, que tem outra,
e daí por diante. Então, os comentários bíblicos, você tem que tomar muito cuidado com o comentário bíblico. Você tem que ter uma leitura crítica, uma mente crítica para ler comentários bíblicos. Você não pode acreditar em tudo aquilo que você lê naqueles comentários bíblicos, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu estava no ITQ, eu não tinha Bíblia de estudo. Alguém aí tem dessa Bíblia aí, meu Deus? Ai. Eu tenho ela em PDF. Tem, né? Mas ninguém tem ela aí não, né? Bom, quando eu estava no ITQ, eu não tinha Bíblia de estudo. E aí uma pessoa me indicou, né? Uma pessoa aí no ITQ, um quadrangular, me indicou e falou assim para mim: não, você tem que comprar a Bíblia de Estudo Genebra, essa daí é a melhor que tem. Os comentários dela são excelentes. Pode comprar sem medo. E aí eu fui lá e comprei, né? Paguei um valor razoável na época, comprei a Bíblia. E aí eu não conhecia nada sobre o autor dos comentários bíblicos, né? E aí um dia eu estava lendo, e aí é o que eu estou falando com vocês, sobre essa mente crítica, né? Você ter um senso crítico. E eu estava lendo os comentários, eu comecei a falar, peraí, tem uma coisa errada aqui, gente. Tem coisa errada nesse comentário. E os comentários falavam sobre expiação limitada, falava sobre graça irresistível, falava sobre perseverança dos santos, enfim, sobre algumas coisas assim. E aí nos textos onde a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí o comentário do autor era assim, quando a Bíblia diz todo, ela não está querendo dizer todo mundo, está querendo dizer apenas aqueles que Deus escolheu. Que coisa estranha. Comecei a achar aquilo estranho, né? E aí nos textos onde ele falava estudos sobre expiação limitada. Porque nós cremos, né? De acordo com a nossa teologia da quadrangular, nós cremos que Jesus Cristo morreu por todos. Você crê nisso também? Sim ou não? Amém. Amém? A expiação de Jesus na cruz do Calvário foi para todos os seres humanos. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Todo ser humano. Amém. A expiação de Jesus, segundo aquilo que nós cremos, é ilimitada. Mas esse autor desses estudos, ele diz que a expiação foi limitada, ou seja, apenas para alguns, aqueles a quem Deus escolheu e elegeu para a salvação. Então ele diz que Deus elegeu alguns para a salvação e outros para a condenação eterna. Então, essas pessoas que foram eleitas para a salvação, elas vão ser salvas. De qualquer jeito, elas vão ser salvas. E uma vez salvas, elas são salvas para sempre. Você já deve ter escutado sobre isso. Isso se chama graça irresistível, ou seja, quem foi eleito para a salvação não pode resistir à graça de Deus, e uma vez salvo, não tem como perder essa salvação. É isso que o autor da Bíblia de Genebra, ele ensina. Quem foi o autor dos comentários de Genebra? João Calvino. Você já deve ter escutado sobre o calvinismo. Está em alta hoje em dia, né? Na internet aí tem gente até brigando aí por causa de negócio de calvinismo. Né, Jane? Uma briga terrível. E a maioria dos cristãos não sabem, né? O Júnior, ele deve ter falado sobre calvinismo e sobre o arminianismo, né? E nós somos da linha de teologia arminiana. E aí o que acontece? Por isso que eu estou falando com vocês. Vocês têm que ter Bíblia de estudo? Tem que ter. Mas tem que tomar cuidado com os comentários. Vocês têm que ler, analisando de acordo com a teologia que nós cremos. Na nossa igreja, aquilo que nós cremos. Tá? Então, uma Bíblia de estudo que eu recomendo, tá? Se você quer uma boa Bíblia de estudo, você quer anotar aí, é a Bíblia de Estudo Plenitude. Alguém tem essa Bíblia aí? Ninguém tem? Bíblia de Estudo Plenitude. Porque tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do jovem, tem a Bíblia da família, porque são Bíblias voltadas para temas específicos.
Agora, a Bíblia de Estudo Plenitude é uma Bíblia de estudo muito equilibrada. Os comentários dela, olha aí, está lá na mão do Júnior lá. Isso aí, Júnior. É uma Bíblia muito equilibrada, os comentários não são tendenciosos, né? E, principalmente, dentro da teologia da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é a igreja que nós estamos, é aquilo que nós cremos. Então, se você quiser comprar uma boa Bíblia de estudo, compra a Bíblia de Estudo Plenitude. Ela tem bons comentários, ela tem o significado das palavras no grego, no original. É uma Bíblia excelente, excelente, muito boa. Ok, pessoal? Amém. Então, olha, para você Beleza. fazer uma boa interpretação bíblica, você precisa de ferramenta. Então, quando você vai interpretar um texto, você tem que pegar lá comentários bíblicos, dicionário, chave bíblica, enfim, ferramentas para você descobrir de onde que era aquela igreja, como é que era a cidade de Corinto. Se bem que hoje em dia, com o Google, a gente tem muito acesso a conteúdo, né? Agora, também tem que tomar muito, mas muito cuidado com o Google também, tá, gente? Sei que você sabe disso, mas só para reforçar, geralmente, eu vou te dizer o seguinte, geralmente as primeiras páginas de pesquisa são, sabe de quem? Os Testemunhas de Jeová. Se você vê assim, ó, JW, você já sabe que aqueles estudos ali são do Testemunho de Jeová. Então, a fonte, ela não é confiável. Então, você tem que tomar muito cuidado com a fonte, com o site, enfim. Né? O Google, ele tem muita coisa boa, mas se você não tomar cuidado também, você pode acabar lendo alguma coisa aí que não é muito legal, não. Daqui a pouco você virou um Testemunho de Jeová aí na Quadrangular aí, ó, pregando. Daqui a pouco você está falando no púlpito lá do... Como é que é o nome lá do... não lembro lá do negócio lá, Testemunho de Jeová, o anjo lá, que apareceu lá. Mas, enfim. Tá todo mundo aí, gente? Todo mundo acordado, vivo? Amém. Pompeu caiu, hein? Pompeu tá caído lá, que o celular... Pompeu dormiu, o celular tá caído lá. Só caiu. Pastor João, se eu não me engano, é John Smith, ou Joseph Smith, alguma Joseph coisa assim, Smith? né? Acho que é isso, alguma coisa assim. Acho que é alguma coisa assim, né? Então, toma cuidado, hein? Daqui a pouco você tá... Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a história de Joseph Smith. Olha, eu não tô dormindo não, nem caí, tô aqui de pé. Então, muito cuidado com a fonte, tá, gente? Muito cuidado com a fonte. Né? Amém. Então, gente, olha, vamos lá. São 9h22, a gente tem mais alguns minutos ainda. Vamos seguindo aqui. Capítulo 2. Capítulo 2 da nossa apostila. Regras fundamentais da hermenêutica. Então, a hermenêutica como a... Pode falar, Jade, uma pergunta. Graças a Deus alguém fez alguma pergunta. É que o Pompeu hoje está tímido, que o Pompeu é o que mais faz pergunta. Assim, Poxa, você acha possível alguém ler muita teologia de outros segmentos, outras linhas teológicas, e se manter fiel àquilo que a gente acredita aqui na Quadrangular? Você acredita nisso? Acredito. Não acho que seja para todos, mas eu acredito. Eu vou te ser sincero, eu acho que eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Estou falando por mim, tá? De ver muito conteúdo, ou ler muita coisa que contradiz, né, aquilo que eu acredito. Não sei, eu sou meio... Acho que eu sou muito influenciável. Eu prefiro ler coisas que... pois é, Jade. Mas assim, nós como líderes, nós precisamos conhecer pelo menos os principais pontos, né? Por exemplo, lá na igreja de Correias mesmo, quando eu era de lá, foram alguns batistas, algumas pessoas que eram da Batista, calvinistas, e eles foram lá para a nossa igreja, se membraram lá, e até aí tudo bem, pessoas boas, a gente gostava muito deles, mas eu comecei assim, a notar no final do culto, passava perto deles, eles estavam reunindo os jovens,
e com umas conversas esquisitas e tal, botando algumas dúvidas na cabeça dos jovens. E aí eu comecei a me aproximar deles e vi que eles estavam pregando o calvinismo ali dentro, né? E aí eu tive que chamar eles para conversar, e chamei eles para uma conversa, e eu já conhecia o calvinismo, né? Já conhecia os pontos, são 5 pontos, né, do calvinismo, e eu já conhecia e refutei com eles ali de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós acreditamos, com a nossa linha teológica, né? E aí acabou que um tempo depois eles não ficaram lá na igreja, não. Então, assim, a gente tem que conhecer um pouco do calvinismo, do adventista, das outras religiões. Não que o calvinismo não seja cristianismo, né? Eles são só uma linha teológica diferente da nossa. Então, nós temos que conhecer. Agora, eu, particularmente, não fico lendo livros de João Calvino. Por exemplo, vou falar aqui 2 pregadores muito famosos. Aliás, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes vocês estão escutando mensagens de pregadores calvinistas, né? É pecado escutar essas mensagens? Não, mas você tem que escutar com o alerta ligado aqui, o senso crítico ligado. Por exemplo, Augusto Nicodemos. Quem conhece o Augusto Nicodemos, né? Muito famoso na internet, muito famoso. Só que ele é calvinista. Ele é presbiteriano calvinista, ali calvinista mesmo. Então, tudo que ele falar sobre os dons do Espírito, sobre predestinação, sobre salvação, sobre crente vai para o inferno ou não, crente perde a salvação ou não, ele vai usar a Bíblia para tentar provar a teologia dele. O Hernandes Dias Lopes, que também é um muito famoso, um pregador muito famoso, também é calvinista. E muitos outros pastores também, não sei quem conhece, por exemplo, Lipão, da Onda Dura, pastor Lipão, é calvinista também, de raiz presbiteriana. Mas quem? O Douglas Gonçalves ainda não sei se ele é calvinista ou não, ele é meio... Porque acho que o pai dele é raiz assembleiana, eu não sei muito bem qual é a dele, não. Mas não quer dizer que eu não ouça esses homens, né? Não quer dizer, mas eu tomo muito cuidado com aquilo que eu ouço. Por exemplo, eu ouvi há pouco tempo um estudo do Augusto Nicodemos sobre os adventistas. Então, assim, o cara tem uma profundidade imensa, né? Foi um ótimo estudo sobre o adventismo que ele deu, sobre o testemunho de Jeová, sobre seitas e heresias, isso é ótimo. Agora, se eu ouvir uma mensagem dele sobre predestinação, eu particularmente, não vou assistir. Não quero ouvir ele tentando me provar isso. Mas tem gente que consegue assistir, Jade, numa boa, e separando bem isso. Né? Eu tenho uma jovem lá da nossa igreja que ela está fazendo jornalismo. E eu sempre falo isso com ela. Eu falo, olha, você é incrível, porque você consegue ouvir todo tipo de mensagem, ler livros que você não concorda, e você lê até o final, e isso não te influencia em nada. Eu não sou assim. Eu acho que, eu não sei, eu não sou muito assim, não. Eu não consigo, tá? Então, depende, vai de cada um. Não sei se eu consegui te responder bem, Jade. Jade, tá aí? Pompeu, você não tem nenhuma pergunta, Pompeu? Tá aí quietinho hoje, não tá falando nada. A Jade já te entregou aí, falou que tem muitas perguntas. Respondeu sim, pastor. Respondeu sim. É que meu celular ficou escuro aqui de repente. Ah, beleza. Então, professor, eu ouço muito, né? E até gosto desses personagens que você falou aí. Mas é importante saber também a direção de outras igrejas e de outras religiões também. Até a questão da religião descendente africana. É importante a gente saber, porque existe algumas maldades, se a gente não tiver um conhecimento, pelo menos básico, a gente acaba caindo nessas maldades. Sim. Então, desde o momento que a gente começa a estudar, começa a aprender, é importante saber das outras religiões, porque há muita maldade. E senão a gente acaba caindo em conversas, né, nessas pessoas que têm seguras intenções. Mas, assim, eu até assisto esses que você falou aí, e eles têm umas matérias que eu acho também que são muito boas,
Algumas coisas não concordo, é fato, mas, assim, é uma linha mais de conhecimento mesmo. Sim, Obrigado. sim. Ok. Então, assim, é muito correto o que o Pompeu falou. Isso aí, a gente tem que conhecer, até porque a Bíblia diz em Efésios 4 que Deus deu pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos para a igreja, a fim de que a igreja não seja levada por ventos de doutrina. Então, para que a igreja não seja levada por ventos de doutrina, a gente tem que conhecer esses ventos de doutrinas, né? Então, a gente tem que conhecer, alguns vão se aprofundar mais, outros menos, mas tem que conhecer, sim. E você tem que ter sempre a convicção da linha teológica da sua igreja, se aprofundar nisso, e quando você escutar esses pregadores, você tem que saber qual é a linha teológica deles, para você estar sempre ouvindo com esse senso crítico ligado, né? Então, assim, opa, isso daqui eu já sei que eu não concordo, vou pegar o que é bom aqui só, né? E é isso também, por exemplo, o Pompeu, ou você que está aqui também na aula, você é uma pessoa que está sendo capacitada, estudando teologia. Não é algo que a gente recomenda para a igreja, né? Então, por exemplo, não é verdade? Eu posso assistir um vídeo do fulano, do ciclano, e eu consigo aqui, ó, separar bem na minha mente, mas eu não vou pegar esse vídeo e mandar para todo mundo, porque vai confundir a cabeça de muitos, entendeu? Certo, Jade? Certo. É isso aí. Então, por isso que eu estou te falando, que muitas vezes a gente tem que realmente entender, para poder entender, tem que estudar, né? Essa parte do qual a gente entrou, estou no primeiro ano ainda, e realmente já abriu muito o leque de conhecimento nesses 6 meses agora, abriu muito. Então, a gente consegue entender, né, nesses outros vídeos, que tem coisa que é uma heresia, tem coisa que quer implantar, que quer forçar a barra, né? E também desviar a própria Bíblia, a palavra da Bíblia, né? Então, o seu próprio interesse. E usa a palavra da Bíblia para buscar o interesse próprio. Então, a importância de tentar buscar o maior conhecimento justamente para não cair numa dessa. É verdade. Para não se tornar um desses, né? Meu Deus, é forte, hein? Então, eu consigo estudar o tema, né? Estudei bastante, principalmente do calvinismo, da questões da graça e tudo mais, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em ler autores, porque eu começo a ler, aí eu começo assim, cara, não é possível, eu começo a discutir com o próprio livro, entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler, eu não consigo mesmo, eu fico assim, não é possível, eu não vou nem ler esse aqui, entendeu? Então, é muito difícil. E, às vezes, a gente, conversando com as pessoas, a gente vê a linha que a pessoa acredita. É verdade. E também é bem difícil tu lidar com isso. É. Porque a pessoa está conversando com você, principalmente sobre dons do espírito e tudo mais, aí você fala assim, meu Deus, essa pessoa aqui não acredita. Né? Tá no meio pentecostal e não acredita nos dons do espírito. Como é que é isso? Meu Deus, meu Deus. É muito Jade, difícil, você não muito sabe. difícil. Bom, o que eu vou falar aqui não é nada antiético, porque a pessoa nem está mais no nosso meio, né? Mas até na própria... Hoje não, tá? Mas hoje nós temos uma equipe de professores no ITQ excelente, mas eu tive um professor que ele, na verdade, ele não era não vou citar o nome, né? E, na verdade, assim, a gente ouviu cada coisa, eu falei, gente, mas esse professor está na quadrangular, mas ele nem acredita na própria doutrina quadrangular, nem naquilo que a própria quadrangular acredita, né? E tem quadrangular na quadrangular que você fala, irmão, vai para outra igreja, irmão, porque se tu não consegue acreditar nem naquilo da doutrina da tua própria igreja, você está em conflito, né? Então, realmente, eu também tenho esse problema aí, Jade, é complicado mesmo, minha amiga, não é mole. Eu gosto muito de ler, muito, 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 mas, assim, eu não leio qualquer coisa, eu só leio aquilo que eu conheço a linha teológica do autor, e principalmente aquilo que eu quero ler, o assunto eu quero ler. Se é sobre liderança, eu vou comprar livros sobre liderança, eu não leio livros aleatórios, assim, enfim. Acho que isso é muito importante. E a respeito de dom... lembrei o que eu ia falar aqui, gente, eu não tenho a imagem aqui, eu esqueci de botar. Eu ganhei uma Bíblia de estudo uma vez,
O nome dele é John MacArthur. Alguém já ouviu falar em John MacArthur? Bíblia de Estudo John MacArthur, né? Gente, ela foi lançada, uma Bíblia de Estudo preta, assim, ó, bonita, bem grande, assim, ó, bonitona. E aí eu falei, gente, eu quero essa Bíblia de Estudo aí. Caramba, que Bíblia bonita, tal. E aí eu ganhei essa Bíblia, ganhei de aniversário. Aí estava assim, Bíblia de Estudo John MacArthur. John MacArthur é um teólogo americano vivo ainda. E aí ele escreveu. Gente, geralmente Bíblia de Estudo, sabe o que eu faço? Sempre que eu pego uma Bíblia de Estudo, eu já abro logo nos temas mais polêmicos. Eu já vou logo nos dons do Espírito, já vou logo em 1 Coríntios 14, sobre as línguas, sobre cura. Eu já vou ver logo qual é a linha teológica do comentarista, né? Eu cheguei com a Bíblia em casa, quando eu peguei o comentário daquela Bíblia, que eu abri assim, ó, 1 Coríntios 14, deixa eu ver o que ele fala sobre os dons do Espírito, né? Um assunto que me interessa muito. Quando eu li o comentário do John MacArthur sobre os dons do Espírito, sobre o que Paulo estava falando ali, sobre o dom de orar em línguas, né? O dom de línguas estranhas. Gente, eu, fechei aquela Bíblia, botei aquela Bíblia lá no canto do meu armário lá, e está lá até hoje. Nunca mais eu li o comentário daquele homem. Gente, ele fala uma coisa tão absurda sobre a questão da oração em línguas. E aí, na verdade, depois eu fui descobrir que John MacArthur ele é um teólogo calvinista e cessacionista. O que quer dizer isso? De acordo com a teologia dele, que os dons cessaram, os né? dons cessaram, entendeu? Então, para ele, os dons do Espírito cessaram lá com o último apóstolo, com João. Quando João morreu, os dons cessaram, né? Então você vê que todo comentário dele nessa Bíblia de Estudo, ele vai tentar provar que os dons não são para hoje, né? Então você tem que tomar muito cuidado com Bíblia de Estudo. Essa Bíblia de Estudo de John MacArthur aí, ó, tá lá guardada lá, não quero saber dela não, misericórdia. Então vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta aí, gente? Maria Paula, ela tem uma pergunta ali, ó. Tenho certeza que ela tem uma pergunta. Então vamos lá, gente. Vamos para o capítulo 2 aqui, a gente mais uns 10 minutos, a gente não vai até 10 em ponto, não. Mais alguns minutos. Capítulo 2, as regras fundamentais da hermenêutica. Então, a hermenêutica, como uma ciência de interpretação, como ciência, ela tem um objeto específico de investigação e tem métodos específicos também de interpretação. Agora, eu quero que vocês sublinhem aí na sua apostila qual é a principal regra da hermenêutica bíblica. A mais importante de todas. Está lá no segundo parágrafo, que é a principal regra da interpretação da hermenêutica é de que a Bíblia é explicada pela própria Bíblia. Ok, gente? A Bíblia é explicada pela própria Bíblia. Essa é a principal de todas as regras da hermenêutica. Essa é a regra de ouro da hermenêutica. Então, a Bíblia sempre vai explicar a própria Bíblia. Um texto explica o outro. Um aqui vai explicar aqui, aqui vai explicar aqui. A Bíblia, ela é autoexplicativa. A gente precisa de outras ferramentas, de comentário, nos ajuda. Mas a Bíblia, de forma geral, a Bíblia explica a própria Bíblia. Ok, meus irmãos? Vamos para a próxima página aí? Ih, gente, próxima página. Próxima página. Depois isso vai estar lá na sua autoatividade. Qual a regra principal? É a regra capital da hermenêutica. É que a Bíblia explica a própria Bíblia. O próximo texto... Deixa eu ver aqui. Ok. Lá na página número 20, nós vamos começar agora o trabalho de interpretação bíblica. Qual é o primeiro passo para nós interpretarmos a Bíblia? Então, nós temos aqui, ó, delimitação da perícope. Ok? Então, eu queria que você escrevesse aí na sua apostila. Do lado, você seleciona a perícope. Seleciona, não, perdão, você não está no computador, né? Você
marca assim, ó, circula, perícope, e você escreve assim do lado, recortar em volta. O que é perícope? Recortar em volta. Conseguiu escrever aí na sua apostila para você não esquecer? Então, o que é a perícope, meus irmãos? É o seguinte, quando nós vamos estudar um texto bíblico para que a gente preparar um estudo, preparar uma palavra, preparar uma pregação, ou apenas estudar um texto bíblico para o nosso próprio crescimento e conhecimento, a gente geralmente não vai estudar um livro inteiro. A gente não vai pregar um livro inteiro, a gente não vai pregar nenhum capítulo inteiro da Bíblia. A gente vai geralmente pregar um pedaço daquele capítulo, né? Então, o que é a perícope? Por exemplo, João capítulo 4, no capítulo inteiro, nós temos ali Jesus falando sobre adoração em espírito e em verdade, nós temos Jesus conversando com a mulher samaritana, depois nós temos Jesus pregando em Samaria, Jesus falando que a seara já está pronta para a colheita. Então, no capítulo 4, nós temos vários assuntos ali. Mas se a gente quer falar sobre adoração, se o nosso tema é adoração, se o tema da mensagem, o tema do estudo é adoração, a gente precisa selecionar a parte do texto que nós queremos pregar. Então, isso é perícope. É o processo pelo qual a gente seleciona, recorta ali, daquele capítulo inteiro, a gente recorta uma parte do texto e vamos pegar aquele texto e fazer um estudo em cima daquele texto, estudo sobre a cultura, sobre a geografia, sobre as palavras que estão naquele texto, sobre o que o autor quis dizer, sobre a relação que aquele texto tem com outros textos, enfim, a gente vai fazer um estudo. Então, a perícope é quando você recorta a parte de um texto. Ok, gente? Isso vai cair lá na autoatividade. O que é uma perícope? Então, a perícope é o processo pelo qual você seleciona o texto a ser investigado. Tem alguma dúvida, gente? Tá claro isso daí para vocês? Perícope é quando você pega aqui, ó, igual a apostila, você pega aqui tudo isso, mas você não quer isso tudo aqui. Você quer selecionar apenas esse texto aqui e estudar esse texto aqui do qual você vai ensinar, do qual você vai pregar. Tá bom, gente? Então, isso é a perícope. Então, você pegou o texto, você vai fazer a perícope, você vai fazer ali uma seleção da parte do texto que você quer pregar, ou estudar, ou ensinar, e aí você vai fazer a análise. Em primeiro lugar, lá na página capítulo 21, página número 21, você vai fazer uma análise semântica do texto. O que é semântica? Então, a palavra quer dizer análise no sentido de um termo dentro daquele texto. Então, você vai analisar você vai pegar ali naquele texto que você está analisando. Ih, gente, alguém saiu aí. Você vai pegar aquele texto que você está analisando e você vai pegar as palavras ali. Por exemplo, Samaria, Monte Gerizim, se eu não me engano. Vai pegar... Voltou. Cristiane voltou. Caiu, mas voltou. Então, você vai pegar algumas palavras daquele texto, vai pegar o poço de Jacó, né? Está ali tudo dentro de João 4, e você vai fazer uma análise dessas palavras, como que ela se aplica dentro desse texto. Análise de um termo pelo contexto imediato. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, você vai entender melhor, tá? A gente não vai se aprofundar muito agora nisso, não, para não ser muita coisa na sua cabeça. Análise dos termos pelo seu contexto geral e análise pelo seu objetivo, tá? A gente já está lá na página 22. Então, você pega aquela perícope e começa a fazer uma análise. Análise dos termos que você não entende, se tem alguma palavra estranha, se tem algum termo, né? Como eu falei aqui, Jacó, Monte Gerizim, Monte de Adoração, Samaria. Você vai estudar esse texto e as palavras que contém nesse texto aí para te ajudar a entender
o que o autor quis dizer com aquilo ali, ok? Então, no tópico 2, começa o seguinte. O que nós temos, qual análise que a gente tem que fazer dessa perícope? Em primeiro lugar, nós temos que respeitar o vernáculo, ler o texto, reler o texto, levando em conta as regras do próprio idioma, tá? Então, embora pareça desnecessário que essa observação seja feita, mas são frequentes os erros de interpretação cometidos em decorrência do desrespeito às regras gramaticais. Ele dá até um exemplo aí de João, capítulo 5, verso 39, que Jesus estava falando o seguinte. Jesus diz assim, errais porque, examinais as Escrituras, porque vocês cuidais ter nela a vida eterna. Então, às vezes a pessoa pega esse texto e ela ensina o seguinte, ó, tá vendo? Jesus está dizendo que a gente tem que examinar as Escrituras. Está aqui, ó, João 5,39. A Bíblia diz que a gente tem que examinar as Escrituras. Mas esse é um erro gramatical. Apesar que a gente tem que examinar as Escrituras, tem. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo para os fariseus, para os mestres da lei, o seguinte, olha, vocês examinam as Escrituras e vocês não conseguem compreender, porque elas testemunham a meu respeito. Então, uma coisa é uma ordem, dizendo, examinem. Isso é uma ordem. Agora, examinais as Escrituras, Jesus estava apenas dizendo o que eles faziam e não encontravam a revelação. Então, irmãos, olha, é muito importante que você leia um texto, leia de novo, leia respeitando vírgula, acento. Lembra do adúltera e adultera? Se você errar uma vírgula, se você errar um acento, você pode cometer um erro grave aí, né? Então, gente, tem que melhorar a leitura, né? A gente tem que melhorar o nosso português. Quem concorda comigo aí, gente? Amém. É isso aí, não é verdade? A gente tem que melhorar a nossa leitura, gente. Como é que eu melhoro a leitura? Lendo. Como é que eu melhoro a leitura? Lendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Eu nem vou pedir para perguntar, nem vou pedir para levantar a mão aqui, quem não gosta de ler, porque eu não vou fazer você passar por isso, não. Gente, ó, se você não gosta de ler, aprenda a gostar. Como é que eu aprendo a gostar de ler? Lendo. Ah, mas eu não tenho hábito de leitura. Então, como líder, se você, como futuro líder, um futuro pastor, um futuro mestre, um futuro professor, um futuro líder de grupo pequeno, olha, se você não tem o hábito da leitura, você precisa começar a ter, porque a gente só melhora a nossa leitura lendo, tá bom, gente? Quem está lendo algum livro aí, levanta a mão. Agora deixa eu ver aí. Quem está lendo algum livro aí? 1, 2, mais quem? 3, 4, olha, legal, hein? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aí, quem está lendo aí, fala o que vocês estão lendo aí para eu ver. Agora que eu quero ver, hein? Eu estou lendo A Essência da Mulher. Olha, nunca ouvi falar não, parece bom, hein? Muito bem. Mais alguém? Quem está lendo aí? O que você está lendo, Cristiane? Não, eu levantei a mão, mas eu não estou lendo, não. Ah, tá. Eu levantei anteriormente relacionado a outra coisa. Ah, ficou aí. Não está lendo agora, né? Não está lendo nesse momento. Não. Ah, então tá bom. Mas já estava lendo, terminou de ler e agora não está lendo mais, né? Mas vamos lá, vamos ler. Livro tem que ler um atrás do outro, hein, Cristiane? Tem que ler um atrás do outro. Ah, tô lendo isso aqui, tá ó. Bom. Terminou um, tem que começar o outro, hein? Tô no resto não, cara. Eu estou aqui com 6 livros aqui. A internet caiu, uma felicidade depois. Até o final do ano, eu tenho que ler 6 livros até o final do ano. Ih, rapaz, ali, olha o Júnior. Que isso, hein? Esse livro aí eu acho que eu não conheço, hein? Eu vou. Sim. Que legal, cara, que legal.
Esse livro aí foi um livro que eu escrevi, gente, chama Cidade de Refúgio. O Júnior está lendo ele, que legal. Eu indico. E você, Maria, tá lendo qual livro? Maria está lendo qual livro? Tá no chat, ela colocou no Não chat. te ouvi. Vai botar no chat? Ela colocou no chat. O texto diz que é melhor dar do que receber, ou é dando que se recebe? É isso? Quem perguntou? Não vi. Foi a Jade? Alessandra? Alessandra, boa pergunta. Eu não me lembro. Nunca analisei esse texto. Interessante. Eu vou ler lá também. E eu acho que Paulo diz em Atos que é melhor dar do que receber, né? Eu Então, acho. eu coloquei esse versículo aí, porque assim, a Bíblia, porque assim, tá, isso daí conta muito a interpretação do texto, entendeu? Sim, Porque é melhor dar, né, do que receber, ou dano que se recebe. Então, assim, a interpretação na hora de ler essa passagem que é importante, entendeu? Aí eu fiz a pergunta agora, porque eu estou sem a Bíblia aqui na mão, e eu esqueci como que fala, entendeu? Se é melhor dar do que receber, ou dano que se recebe. Sim, está em Atos 20, 35. Paulo diz, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do nosso próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Em uma tradução, né? Em outra tradução diz, coisa mais aventurada, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, outra tradução diz, é melhor dar do que receber. É isso mesmo. Então, no caso, as duas estão corretas? Não. Dando que se recebe, muda a intenção do texto. Dando que se recebe, dá a intenção de uma troca. Exatamente, concorda? É dando que se recebe, dá a intenção de troca. Agora, melhor dar do que receber, dá a intenção apenas de alegria em dar, sem esperar nada em troca, né? Entendi. Então, aí, por isso que eu coloquei esse versículo, porque, assim, a forma que lê, né, depende da forma que a pessoa interpreta também esse texto, entendeu? É verdade. Porque eu sempre ouço as pessoas falando que é melhor, que é dando que se recebe. A maioria fala dessa forma, entendeu? É verdade. Mas eu acredito que o correto seria melhor dar do que receber, não é isso? É verdade. É isso aí, tá correto. Entendeu? É uma boa observação a sua, é isso aí. A interpretação muda o sentido da frase, né? Sim. Né? Então é isso aí, gente. Então a gente tem que respeitar o vernáculo, ou seja, respeitar o texto original e o texto em português, né? O que a Alessandra está falando aí. Você tem que ler com o sentido correto da frase, né? Senão você muda a intenção, tá bom? No tópico 2 aí, diz que nós temos que também nos ajuda na interpretação quando nós analisamos os termos originais, tá? Então, o que são os termos originais? Como você já estudou e você sabe disso, né? A Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego, hebraico e aramaico, né? Então, algumas palavras, quando você estuda o original dessa palavra, isso te ajuda a compreender melhor o texto, tá? Quando você estuda, né, algumas... Por exemplo, essa semana eu estava estudando, e como é que eu faço isso, né? Eu não tenho acesso aos manuscritos originais em grego e também não sei falar grego, acredito que você também não. Mas como é que a gente faz isso? Existem alguns aplicativos que eles te dão a palavra, e do lado da palavra tem um númerozinho ali que é o strong, grego ou hebraico. Então você consegue clicar ali e visualizar qual é aquela palavra em grego. Quem gosta muito é o pastor da Alessandra e o pastor Sebastião. Eu me lembro, né, desde a minha adolescência,
pastor Sebastião pregando, e era muito interessante que ele falava assim, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo, o Dunamis. Quem lembra disso? Ele fala isso até hoje, fala sempre. Autoridade exousia. É ou não é? Isso aí, verdade. Ele é demais, eu gosto muito dele. Então, assim, porque... Ele brinca, né? Brinca, ele estuda muito isso, né? Estuda muito, muito. Então, assim, agora, isso é uma característica dele, de citar isso na mensagem, né? E todo mundo já está acostumado com essa característica dele. Você, de repente, não necessariamente precisa citar para a igreja, olha, irmãos, porque a palavra no grego agora, dunamis, ou a palavra, não sei, a palavra no grego, de repente não é a sua característica pessoal, você não vai citar o grego, né, o hebraico, mas você pode estudar o original da palavra para que você entenda melhor, né, aquela palavra. Eu estava estudando, por exemplo, essa semana, aquele texto de Tiago, capítulo 5, onde o apóstolo Tiago ele fala o seguinte, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, né? E eles façam oração por aquela pessoa com imposição de mãos e tal. E aí, geralmente, quando a gente entende a palavra enfermo, a gente pensa só em uma pessoa com uma doença física, né? Ah, está com alguma enfermidade física, chame o pastor. Mas, na verdade, o original dessa palavra, ele quer dizer alguém fraco, cansado, sem energia, sem ânimo, também doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, o que quer dizer o original, aquilo que Tiago quis dizer? Está alguém desanimado? Está alguém se sentindo fraco? Se sentindo sem energia, para baixo, desanimado? Chame alguém, chame um presbítero, chame um pastor, chame um líder para orar por você. Porque geralmente as pessoas fazem o contrário, né? Eu estou desanimado, eu fico em casa, esperando que alguém tenha uma revelação do céu para vir aqui em casa orar por mim, né? E, na verdade, a Bíblia diz, está alguém desanimado, fraco, se sentindo sem vigor, sem energia, chame, seja proativo, chame alguém, chame o teu pastor para orar com você. Então, às vezes, quando você estuda o original, isso te ajuda também a abrir um leque maior para você entender aquele texto. Tá bom, gente? Então, a gente vai parar por aqui hoje, já